Me fala uma coisa, pra gente começar esse papo. Você começou... a Yas listou aqui algumas, né, das coisas que você faz, mas você começou muito jovem. Sim. Né? Você começou muito cedo. Como é que foi isso? Como é que você chegou a trabalhar assim logo de cara com uma coisa que acabou virando, por exemplo, porque Sim. o jovem nessa idade tá muito na dúvida ainda, né? Pensa, você é veterinário, ou você é engenheiro, ou você... Jogador de futebol. Eu tô na dúvida até hoje. É porque você tem voz de jovem. Então a sua voz permite a sua dúvida. Verdade. Cara, eu sou filho mais novo de 5, né? Hoje vivo na família só eu, porque os outros ainda trabalham. E aí... Eu já fiquei, meu Deus. né? Pesado, né? Aí meus irmãos faziam novela, comercial. Na verdade, novela não, mas faziam participações, assim, em TV, em alguma coisa e tal. E aí meu irmão foi chamado para fazer teste para uma peça e chegou lá, precisavam de 2 crianças. E aí, como eu fui junto, que eu tinha 4 anos de idade, então tinha que ir junto, né? Aí minha mãe falou, tem esse aqui, você não quer ver aí e tal? Aí tinha que falar, mamãe, estamos com fome, queremos comer. E foi a mamãe que mandou. Ele lembra as falas. Eram 2 falinhas. Mas eu lembro bem. E por quê? Foi a minha estreia no teatro, sendo filho da Bibi Ferreira com o Francisco Milani. Olha que incrível. Num espetáculo de Chico Buarque de Holanda. Foi um troço assim, saca? Gota d'água. Você tava na hora certa, no lugar certo. Exato. E aí eu imitava o pessoal lá nos bastidores e tal. A Bibi se apaixonou por mim. Normal, né? Tipo, uma criança de 4 aninhos ali falando e tal. Hoje eu vejo crianças de 4 anos e falo, meu, não é possível que eu... Você tem filhos que dessa eu tava idade? ali. Não, impressionante. Aí pintou uma peça. Não, e aí começou, né? Começa a fazer um comercial, tal, uma coisa assim. E aí surgiu uma peça de teatro e chamaram... Eu fui fazer o teste e eu era o único que tinha a idade do personagem. Eu tinha 6 anos. Os meninos tinham 10, 12, né? Normal também. Uhum. E deu a louca nos caras. Eu fui muito bem no teste. Eles resolveram apostar. Tipo, vamos fazer com esse moleque aí. Protagonista? Só que era o protagonista. Meu Deus! Não saía de cena. Cantava, dançava. E ali começou mesmo. Ali deu pra ver Isso que... quantos anos? Eu tinha 6 anos, faz 40 anos. Você tava com 6 anos quando você fez o protagonista. Protagonista de uma Eu vejo peça. a minha filha que vai fazer 7 agora, eu não acredito também. Que eu falo, não é possível. E assim, eu achava o máximo não, mas eu me divertia e eu fazia mesmo. E o elenco era grande, tinha umas 20, 25 pessoas. Era um musical grande. E aí, a partir dali, começaram a me indicar pra tudo. Claro, mas Você óbvio, né? cantava no Sim. musical? Caraca, uma criança de 6 anos que canta, E eu dança cantava e bem, cara. interpretava. Hoje já não canto tão bem. Mas E aí começou, né? Me indica pra isso, pra aquilo, radionovela, tá? Aí caí na dublagem também. Caraca. Então eu fazia absolutamente de tudo, desde os 6 anos de idade. E eu nunca mais parei. E aí, mais ou menos com 22 anos, mais ou menos 23, aí eu quis optar só pela dublagem. Falei, putz, vou parar com as outras coisas. Você estava fazendo o quê? Nessa época, eu estava fazendo Ronald McDonald. Ah, caraca! Eu era o personagem do McDonald's. Maquiagem, peruca, luva, tudo. Quando a gente ia no teatrinho do McDonald's e tava o Ronald, podia ser você. Podia ser eu. Se fosse aqui, se fosse no Rio, era o Sérgio Sterno, não é? O Sérgio Sterno. Ele me contou disso. É. Ele falou assim, eu fazia no Rio e o Wendel fazia em São Paulo. Exato, era muito legal. E tinha que cantar e falar também, Sim, né? cantar, dançar, era o rock fazer do Ronald. mágica. Foi o melhor personagem, talvez, que eu já tenha feito como ator. Porque tinha um roteiro, mas cada hora era num lugar e com um número de pessoas diferentes, com idades diferentes, classes sociais diferentes. Então eu tinha que me adaptar ao ambiente. O tempo inteiro, todos os dias. E foi incrível. Eu fui aprendendo assim muita coisa. Eu tive que aprender a decorar o nome das pessoas, que eu não fazia isso. Ninguém faz isso, sei lá. Sim. Eu tinha que decorar o nome das pessoas, eu tinha que prestar muita atenção se eu não estava cometendo erro de português ao falar, ou gíria, ou putz. E dar sabe, atenção para as coisas crianças. Eu tinha que fazer um show para o pai de 60 anos, para a mãe pé da vida, para um moleque de 10 e um moleque de 4 anos. Eu tinha que fazer todos eles rirem. Fazendo malabarismo e mágica ao mesmo tempo. Foi uma coisa incrível. Foi incrível.
E eu tava fazendo o Ronald nessa época. E aí eu falei, cara, eu vou só dublar. A dublagem o bichinho da dublagem te mordeu. Foi. E quando você fala da família Bezerra, você pensa que é um negócio de família. Eu achava que, na verdade, era um negócio dos seus pais, alguma coisa assim. Não tinha nada a ver. Esse cara, além dos 1000 personagens que ele dubla o Goku. A irmã dele, a Úrsula Bezerra, dubla o Naruto. O irmão dele, o Ulisses, dubla também Cavaleiros do Zodíaco. Então os caras parece que dominaram o mercado dos animes. Dos animes. Mas, e o Goku foi uma coisa... Você que puxou seus irmãos pra dublagem? Não, a gente sempre fez tudo meio junto, assim, porque a família, né, ia pra lá, ia pra cá, grava aqui, grava novela, a gente às vezes fazia novela junto, dublava junto, fazia uma radionovela junto, era uma loucura. Mas o Ulisses, ele tinha saído do meio artístico, fez administração, foi trabalhar numa empresa lá de terno e gravata. A Úrsula também estava meio perdida, foi fazer faculdade de Química. Ô, louco! Eu fiz Direito, eu me formei, foi até o fim da faculdade, mas no meio da faculdade eu decidi que eu ia ser só dublador e locutor. Então, eu acho que isso, de certa forma, incentivou, assim, eles a... Pô, vou nessa também. Foi a melhor decisão que ele tomou, né? Foi. Quando você optou só pela dublagem, foi uma coisa, tipo assim... consciente no sentido de isso é o que eu mais gosto de fazer? Ou no momento só era o que tava mais legal na hora? O que foi? Não, porque como eu fazia o Ronald tomava a minha agenda, né? Porque viajava o Brasil todo, tinha show direto, eu fazia muito show. E só que teve um momento lá que eu tava na faculdade e eu tinha combinado com um cara lá de, em dias de prova, não me põe pra viajar, porque aí... Claro. Mas... Sim. Mas ele não tava nem aí. E aí eu me ferrei no final do ano, fiz 500 provas substitutivas, foi desesperador. No ano seguinte, eu falei, cara, dessa vez ele, não, beleza e tal, porque fulano também pediu e tal. Fulano era alguém da produção, né? E falei, beleza, então. Cara, no meio do ano teve alguma treta, sei lá, que aconteceu, que aí ele falou, não é a gente que tem que se adequar à sua agenda, é você que tem que se adequar à nossa agenda, você tem que ver o que é mais importante para você. E aquilo me incomodou demais. Uhum. Porque você dava a vida, né? Dava a rotina, 24 horas. Não, tipo, é aquela história, se eu não fizer alguma coisa agora, eu vou ter que engolir isso daí até o final do ano. Sim, você tava com quantos anos nessa época? 22? 22, 22. E aí eu esperei terminar o mês. Quando terminou o mês, 8 horas da manhã, eu tava na sala lá do chefe, vamos dizer assim. Falei, então, eu decidi o que é mais importante para mim, eu tô indo embora, né? Vou fazer a faculdade. E era mentira, porque eu já sabia que eu não ia ser advogado, delegado, promotor. Mas aí você assumiu a dublagem. Mas assim, foi legal, porque quando ele falou isso, eu tive aí uns 10 dias para pensar. Sim. Na minha vida, né? E pensar também do tipo, eu vou ouvir isso quieto, né? Então eu comecei a pensar, e aí eu sempre busquei estar feliz. Qualquer coisa, né? Às vezes estou jogando bola com os amigos, eu achava que estava chato, eu ia embora, saía de fininho, mesmo estando com meus amigos jogando futebol, ou jogando pôquer. Ou tá numa festa, de repente se eu não estou curtindo, eu saio fora. E aí eu estava pensando nisso na faculdade, ali nesse dia, nesse período. E aí eu percebi que dublagem era a coisa que eu mais gostava de fazer. Você já tinha feito algumas vezes? Desde pequena, né? Que te levaram para esse... Eu achei lá um registro que a minha mãe, ela pegava a folha de sulfite e na máquina de escrever ela colocava as coisas que a gente fez, né? Aí achei outro dia... eu, em 1979, que eu tinha 5 anos, o Dilfor no Brasil. Meu que Deus. engraçado. Mas eu considero a partir de 7 anos, porque aí eu já sabia ler direitinho e tal. E como é que era feito? Mas eu sempre dublei. Então, nesse período aí, eu optei pela dublagem, porque era uma coisa que eu gostava antes, durante e depois.